Vamos lá, meus irmãos, vamos continuar compartilhando a palavra de Deus. Deus tem falado contigo nesse lugar? Amém. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, meus irmãos. Abra lá sua Bíblia em Apocalipse 2. Vamos partir de lá. Mas mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós veremos outros textos da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor, sedentos, ó Pai, da Tua palavra, sedentos de saber a Tua vontade e totalmente dependentes do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ser iluminados para entendermos a Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, para levar a Tua palavra ao Teu povo, e que o Teu Espírito Santo nos conduza para aquela que é a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Oramos assim agradecidos e certos da operação do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós já falamos sobre lembrar aonde se caiu, falamos sobre primeiro amor, falamos sobre voltar às primeiras obras, voltar àquilo que nós deixamos para trás. E nessa noite, a nossa ênfase vai ser na parte do texto onde fala arrependa-se. Esse texto fala duas vezes, fala arrependa-se, depois ele fala, se você não se arrepender, virei a você e tirarei seu candelabro. Essa segunda parte, possivelmente, fala do juízo iminente de Deus sobre aquela igreja. Contam os teólogos que aquela igreja já havia sido mudada de lugar em Éfeso. Éfeso é uma cidade muito grande, muito populosa, muito comercial, uma grande cidade da Ásia. Mas essa igreja sofria um pouco com o templo de Diana dos Efésios lá. Era adorada, tinha um templo grande dela também lá. Então o templo da igreja já tinha mudado de lugar, os cristãos já tinham mudado uma vez, e os teólogos defendem que esse contexto aqui, que se você não se arrepender eu vou mover o candelabro, quer dizer, eu vou mudar vocês de novo de lugar. Então não é nesse juízo iminente de Deus que eu quero dar a ênfase nessa noite, mas eu quero dar a ênfase no primeiro: arrependa-se. Lembra-se onde caiu e arrependa-se. Oh, meu irmão, obrigado. Arrependa-se. Amém? Vamos lá. Arrependimento, meus irmãos, é diferente de remorso. Amém? Todo mundo comigo? Bem, remorso é você sentir muito mal em relação a algo que você fez, um peso na consciência, uma culpa, uma sensação de que não devia ter feito aquilo, um medo de ser pego. Talvez algo que a gente tenta deixar escondido, mas morre de medo de ser pego, de ser punido por aquele erro. E aí isso fica hora e meia voltando na sua mente, e afinal de contas nada ficará oculto. Afinal de contas tudo será revelado em algum momento. Então nós
Então nós... Acho que desligou o som lá. Caiu. Não, irmã, tudo bem, se não quiser ouvir a mensagem. Não, tudo bem, irmã. A gente vai direto pro culto da fogueira. Boicota não. Arrepende do que você fez aí, viu? Vamos lá. Então, na verdade, não existe um arrependimento genuíno. Existe um medo de ser pego. Existe um medo de punição. Existe um ligeiro peso na consciência. Mas se ninguém nunca souber, então tá tudo bem. Porque você lida bem com a sua consciência, então segue o jogo, como a gente diz. Abra sua Bíblia algumas páginas atrás, na carta de Tiago. E vamos entender dentro da palavra de Deus o que é tratado como remorso. Carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 22 até o 24. Tiago capítulo 1, do versículo 22 até o versículo 24. Amém? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo se esquece a sua aparência. Imagine você na sua empresa voltando do almoço e aí você pega o elevador e naquele espelho do elevador você olha que você não chegou na empresa e tem um alface preso no seu dente, um feijão preso no outro. Você fala, misericórdia. Você tenta tirar, não consegue. Fala, nossa, vou ter que ir no banheiro escovar o dente, alguma coisa assim. Aí quando você sai do elevador, fulano, seu ramal tá tocando. Você está esperando uma ligação, você esquece e vai. E se ninguém chegar para você e falar, querido, tem um alface no seu dente, você vai ficar a tarde inteira com aquele alface. É isso que a Bíblia está falando. Exatamente isso. Às vezes quando a palavra de Deus é exposta, quando ela é pregada, muitas vezes é colocado um espelho diante de você. E aí como a palavra é de Deus e ela é viva e o Espírito Santo está falando, e e Jesus está andando aqui no meio, como nós falamos de manhã, você ouve aquilo e fala, gente, realmente, tocou no ponto aí, ó, preciso mudar. E aí acaba o culto, preciso mudar, amém. E vai embora, e a vida volta, e a rotina volta, e você já esqueceu que você precisa mudar, o que Deus te falou, o que o Espírito te falou. Sabe o que você sentiu naquela hora ali da palavra? Um remorso. Realmente você sentiu algo, mas logo que você saiu do culto, isso acabou, isso sumiu. Quase que a gente pode falar igual na parábola do semeador, né? Foi jogada a semente, mas vieram os pássaros e tiraram, e a vida continua. E até que Deus trate isso de novo, você não vai nem pensar nesse assunto. O bom de acampamento é que a gente não volta só semana que vem, né? Para ouvir a palavra de novo. Só vai ter outro acampamento ano que vem, mas você ouve de manhã, ouve à noite, ouve de manhã, ouve à noite. Então parece que algumas coisas pegam mais forte. Irmãos, não é nada demais. Não é nem o pregador que é bom, é a palavra de Deus que é boa. Se você ousar passar mais tempo da sua vida diante da palavra de Deus, esse espelho vai ficar diante de você muito mais vezes. Aí você vai ver muito mais vezes o quanto você precisa mudar, onde você precisa mudar, o que você precisa mudar. Claro que quando nós vemos o que nós precisamos mudar, às vezes não é tão agradável quanto nós gostaríamos. Às vezes não é tão agradável quanto nós cantamos.
Às vezes nós cantamos belíssimas canções e que a gente só usa aquilo na hora das canções. Na nossa vida aquilo não faz a mínima diferença. Isso é o remorso, meus irmãos. E a palavra de Deus nos ensina: olha, não seja só ouvinte da palavra, pratica ela. Não vê o espelho que precisa ser mudado e daqui a pouco você sai dali e esquece. É exatamente isso que o texto está dizendo. Aí você fala assim: pastor, mas o arrependimento não pode começar desse jeito? Um sentimento que me faz sentir mal por causa do pecado, por causa do que eu fiz. Olha, meu irmão, de verdade, eu acho que até pode. Eu acho que o que vai definir se foi remorso ou se foi arrependimento não é o que você sentiu na hora, é se vai ter mudança ou não. Por que o arrependimento não pode começar assim? Você sente mal pelo que você faz, você fala: poxa vida, o que eu fiz ofende a santidade de Deus. Poxa, o que eu fiz fez mal ao meu irmão. Poxa, eu não devia ter falado desse jeito, não precisava ter falado isso, não precisava ter tratado desse jeito, não precisava ter falado assim com a minha esposa, não precisava ter feito birra com o meu marido, não precisava ter tão grosseiro com meu filho, com a minha filha. Poxa, não precisava ter sido tão rebelde com meus pais. Pode começar aí, não tem problema. A questão é: isso vai vir a ser um arrependimento ou vai ficar só no poxa vida, fiquei triste aqui um pouquinho, mas já passa? É sempre assim. Sempre que fala nisso eu fico com peso, mas depois eu durmo, esqueço e isso passa. Até pode, meus irmãos, começar desse jeito, mas para se tornar um arrependimento verdadeiro, ele ainda vai passar por um processo. E esse processo exige de você a decisão de mudar, meus irmãos. Nada espiritual, no sentido de um mover de Deus, um anjo aparecer no seu sonho. Não, meu irmão, é você entender o que Deus está falando para você e falar: ó, chegou a hora de mudar. Senão tudo que Deus já falou, tudo que você já ouviu, tudo que você já chorou, não vai passar de remorso. Você vai voltar terça-feira para São Paulo, a sua vida vai voltar ao normal, a sua rotina vai te engolir, e daqui um pouquinho você vai falar: poxa vida, não vejo a hora de chegar a outro acampamento para mim voltar de novo ao primeiro amor. Porque é isso, meus irmãos, nossa rotina nos engole, nossa agenda nos escraviza. Como eu já tenho dito, o nosso tempo de buscar a Deus muitas vezes não é a prioridade. Então, meu irmão, eu espero que você decida mudar algumas coisas na sua vida. Uma verdade da palavra de Deus: você e eu pecamos. Você peca, meu irmão, peca muito. Eu não gosto muito daquela expressão, às vezes quando as pessoas estão orando, ela fala assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Não, também peraí, vamos devagar. Você peca, não é pouco, mas aquele que é habitado pelo Espírito Santo de Deus não pode ter a multidão de pecados também. Devagar, alguma coisa está errada se tiver uma multidão de pecados. Tenho muita dificuldade, mas é particular, tá? Não precisa me queimar na fogueira por heresia, não. Tenho muita dificuldade quando alguém fala: Senhor, perdoa os nossos pecados. Os nossos não, perdoa os meus. Nem sei se você está arrependido, rapaz. Estou pedindo perdão por você. Perdoa os meus pecados. Talvez, como eu tinha falado no outro momento aqui de manhã, você esteja ainda num estado de pecado, de rebelião contra Deus. E aí, meu querido, você está num problema muito sério. Eu espero que hoje a salvação chegue à sua vida. Se você não conhece a Jesus, você de repente está nos visitando, ou se você conhece a Jesus e um dia resolveu se afastar, eu espero que esse pecado de rebelião contra Deus acabe na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Agora, ainda aqueles que não estão mais em rebelião contra Deus, ainda assim
tem os seus pecados na sua vida. Isso é uma verdade. Mas, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você com muito amor no meu coração. Muito cuidado com essa verdade. Todos pecam, todos pecaram. Quem fala que não peca é um mentiroso, segundo a palavra de Deus. Mas muito cuidado com essa verdade. Eu tenho alertado os irmãos. O diabo usa a verdade para nos enganar. Ele é muito, muito, muito esperto, muito astuto, muito ardiloso. Quer um exemplo disso que eu estou falando? Às vezes seu inimigo, a sua carne, às vezes um pensamento brota na sua mente de nada, do nada, falando assim: você é pecador, querido, desiste, você nunca vai conseguir parar de pecar. Quantos anos que você está lutando contra isso aí e não resolveu? Quantas campanhas, jejum, quantas vezes você já colocou isso diante de Deus para mudar e não mudou? Cara, você não entende que por causa desse seu pecado, Deus não vai ouvir sua oração? Não é verdade que somos pecadores? E aí começa esse tipo de pensamento, esse tipo de sugestão. Ô querido, você é muito pecador. Você acha que Deus vai continuar te perdoando toda vez? De novo você vai cair nesse erro e acha que Deus vai te perdoar? Não adianta. Entende de uma vez? Você é pecador. Nada do que você fizer vai melhorar alguma coisa. Porque hoje você chora arrependido dos seus pecados e amanhã você está fazendo de novo. Para de ser hipócrita. Você acha que isso é palavra de Deus para a sua vida, meu irmão? Mas ela começa numa mentira? Não, meu irmão. Está vendo por que você não pode parar de orar? O problema sério nosso, meus irmãos, é que os nossos inimigos não param de trabalhar. Nem o diabo, nem o mundo, nem a carne. Agora a gente para de buscar Deus. Então a gente fica muito mais exposto a esse tipo de ataque. Quer ver uma outra mentira? Querido, você já começou agora a fazer errado? Agora vai até o fim. Agora que você começou, seja homem de manter o que você começou. E nessa hora entra muito amigo, amiga. Meu, vai, agora continua. Sei que você não queria fazer, mas não começou? Agora segue. Agora vai até o fim. O Espírito Santo falando: não, volta. E aí você longe de Deus. Os irmãos já viram uma everything lá, o que chama? Pantomima de uma música chamada Everything. Quem que canta? Lifehouse. Já viram? Que a pessoa, Deus cria tudo para a pessoa. E aí várias coisas vão entrando: dinheiro, fama, bebida. Já viram isso aí? Quem já viu essa coisa aí? Beleza. Aí vocês viram que depois a pessoa está lá longe de Jesus. E Jesus chamando, e de longe a pessoa nem vê Jesus, porque ela está perdida ali no meio das coisas. É isso mesmo, irmão. O Espírito Santo está falando: volta, para onde você está e volta, criatura. E você está indo para cada vez mais longe. Cada vez mais longe. Não, pastor, mas minha vida não é assim. Como o senhor disse, não tem multidão de pecados. Não precisa, meu irmão. É só você não buscar Deus que a sua carne já começa a fazer o trabalho sozinho. Hoje vem o apelo da palavra do Senhor para a sua vida: arrependa-se. Arrependa-se disso. Assuma o que você tem errado diante de Deus. A gente vai falar já sobre isso. Você não merece perdão. Então o diabo vem para esmagar você mesmo. Ele quer colocar você para baixo a ponto de você achar que não merece o amor de Deus. Isso é uma grande mentira. Contra tudo que der errado na sua vida, meu irmão, continue crendo no amor de Deus. E que nada te separa desse amor, em nome de Jesus. Ou então o inverso. Ao invés dele falar que você é muito pecador,
a ponto de não merecer o amor de Deus, ele começa só a inflar o seu ego. Fica tranquilo, querido, você não peca tanto. Você é um servo fiel do Senhor. Você é um servo valoroso. Você trabalha na igreja há tantos anos. Você acha que Deus vai olhar para você e encontrar pecado? Você fala, poxa, é mesmo, né? Olha lá o irmão fulano, aquele sim tem muito pecado. Eu não, eu estou indo bem. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nota 9, eu aceito com humildade. O diabo aqui, ó. Fica tranquilo, querido, você está melhor que a maioria. Ou então, olha, a graça é maravilhosa. Pode pecar, porque a graça de Deus cobre esse seu pecado. A gente está no tempo da graça, meu querido, não vai dar em nada. Meus irmãos, não, já falei sobre isso, não quero voltar, mas não duvide da astúcia do nosso inimigo. Muitos pensamentos que brotam na sua mente, eu não sei o que você sabe sobre isso, mas o inimigo não tem acesso à sua mente, ele não é onisciente, isso só pertence ao nosso Deus. Mas, meu irmão, o tanto que ele tenta te influenciar, pensamentos, setas, oportunidades, só não precisa você aceitar a oferta do diabo, é só você se afastar de Deus, que sua carne já faz esse trabalho de aceitar a oferta dele. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para os irmãos? Com relação ao pecado na sua vida, pense nisso com certo equilíbrio. Amém? Vocês estão me entendendo, meu irmão? Não desvalorize o pecado a ponto de falar, eu posso pecar e está tudo certo. Mas também não hipervalorize o pecado para falar, eu pequei e agora Deus não me aceita mais. Ficou claro, meus irmãos? Qualquer um desses extremos vai te afastar de Deus. Então anda, sabe o que? Anda no caminho da palavra de Deus. Fala, Senhor, pequei contra o Senhor, quero voltar aqui para o centro da sua vontade, me ajuda. É isso. Muito bem. Abra sua Bíblia lá em Lucas 5:32. Eu quero muito que você tenha essa palavra no seu coração com relação ao pecado. Às vezes eu estava conversando com uma pessoa aqui no acampamento sobre isso. Às vezes você pede perdão por causa de um pecado, Deus te perdoa, Deus joga seu pecado lá no mar do esquecimento, como diz Miqueias, mas você não se perdoa. Você fica com um barquinho lá tentando pescar seu pecado de novo. Você não se perdoa pelo que você fez. Irmão, essa culpa gerada no seu coração não é da parte de Deus. Não é da parte de Deus. Creia na graça de Deus e no perdão de Deus. Não fica sequestrado nessa culpa aí não. Creia no perdão de Deus. A gente vai falar sobre isso já já. Lucas 5:32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aleluia, meus irmãos. Porque um dia Jesus nos chamou para esse arrependimento dessa rebelião que tínhamos contra Deus, e hoje Ele nos chama para nos arrepender dos pecados da nossa vida cristã. E nesse contexto aqui, se você for ler, quando Jesus está chamando Mateus ou Levi para ser discípulo, sabe quem queria ele ali no meio? Ninguém. Ele era considerado um traidor, cobrador de impostos do próprio povo. Falar, vai chamar esse cara aí? Fala, mas eu vim chamar esses caras mesmo ao arrependimento. Meu irmão, entenda isso. Jesus veio para me chamar e para te chamar ao arrependimento. Não perca a oportunidade de se arrepender e se colocar diante do Senhor, amém? Amém. Você se sente mal pelo pecado na sua vida, meu irmão? Quando você percebe que peca, percebe que erra, quando você entende que está vivendo em desacordo com a palavra de Deus, isso faz com que você se sinta mal, porque devia.
realmente devia se sentir mal. Até porque se o Espírito Santo habita em você, ele tem falado com relação ao seu pecado, não é de hoje. Repito para que vocês não esqueçam: o Espírito Santo não só te convida a se arrepender do pecado, ele te avisa antes de você pecar. Não vai, não faça, não diga, não faça desse jeito. E aí quando você faz, como nessa noite ele fala, se arrependa, volta. Não fica só no remorso não. Não ouve a palavra de Deus, deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Coloca um espelho diante de você, você vê o que precisa mudar e daqui a pouco você esquece. Não faça isso, meu querido, em nome de Jesus. Então tá, você sentiu-se mal por conta da palavra de Deus que chegou até você. Talvez você está naquele momento de remorso, sentindo pesado por aquilo, sentindo mal, sentindo sujo, com vergonha da presença de Deus. Mas aí você toma a decisão. Você fala, pastor, chega. Jesus, chega. Não quero mais isso na minha vida, isso só me afasta do Senhor. Maravilha, você passou do remorso para o arrependimento, tomou a decisão de mudar. E agora, o que você faz? 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar da nossa injustiça. Meu querido, não fique sequestrado no pecado. É a fidelidade dele e a justiça dele que garante o nosso perdão e a nossa purificação. Claro que o versículo começa com condicional, se. Agora que você olhou para a palavra de Deus, viu o que precisa mudar, decidiu o que precisa mudar, você precisa confessar esse pecado. Pastor, como assim? Como que eu confesso o meu pecado? O que isso quer dizer? Você precisa se colocar diante de Deus. Confessar significa concordar. Você precisa concordar com aquilo que a palavra de Deus falou sobre você e sobre o seu pecado. Então você vai se colocar diante de Deus e falar assim: bom, Senhor, eu estou aqui, eu quero mudar. E eu quero confessar todos os meus pecados. Não, conversa fiada. Todos os meus pecados, você não está confessando pecado nenhum. Fala: Senhor, eu quero confessar o meu pecado da mentira. Eu concordo com a sua palavra, que isso ofende a sua santidade, e que eu minto para tirar vantagem, que eu minto para me esconder, que eu minto para fugir da punição. Senhor, eu concordo com a tua palavra, porque a minha lascívia, porque o meu desejo sexual desordenado ofende a sua santidade. Senhor, eu confesso, porque eu concordo com a sua palavra, que os meus olhos são a candeia do meu corpo, e meus olhos só têm andado por lugares maus. Os meus olhos só têm visto sites de pornografia, coisa que não presta. Meus olhos só servem para olhar para a mulher do próximo, ou para a mulher na rua. Senhor, eu concordo com o Senhor. É esse o meu pecado. Me ajuda nisso. Senhor, eu concordo com a sua palavra quando fala que a língua pode abençoar ou amaldiçoar, e a minha só tem amaldiçoado a vida dos outros. Me perdoa, Senhor, mas eu confesso. Meus irmãos, essa é uma experiência doída, viu? Muito doída. Mas é ela que nos faz crescer, meus irmãos. Ela que nos faz crescer diante de Deus. Ela que nos faz reconhecer aquilo que Deus tem mostrado e apontado para mim e para a sua vida, que precisa mudar.
Então quando você confessa e fala, Senhor, entendi, eu confesso. Agora sim, meu querido, a fidelidade dele, a justiça dele e a sua fé vai fazer com que o seu pecado seja perdoado. E aí sim você seja purificado deste pecado. Então olha o que acontece necessariamente nessa ordem. Nós pecamos, lembrando, depois do Espírito Santo falar várias vezes e de várias formas para nós não pecarmos, nós pecamos. Decidimos pecar, decidimos fazer o errado. Aí você se sente mal por conta desse pecado e toma a decisão de mudar. Você se arrepende, porque você é tocado pelo Espírito Santo. E você entende que aquela sua decisão, aquelas suas atitudes tem afastado você do Senhor, tem ofendido a santidade do Senhor, a sua vida não tem dado glória a Deus. E aí você fala, Senhor, entendi. Eu concordo com o Senhor. Eu concordo com a tua palavra. Que isso e isso está errado na minha vida. Eu concordo. Eu admito. Eu me humilho diante do Senhor. Porque eu sei que está errado. Tem misericórdia de mim e me perdoa. Quando você faz isso, meu querido, você é perdoado pela graça mediante a fé. Amém. Não é isso que Efésios vai dizer? Pela graça sois salvos mediante a fé. Você tem que crer na graça de Deus para que você receba o perdão. E não só você é perdoado, como você é purificado baseado na fidelidade e na justiça dele. Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, eu sei que a gente fala que se arrepende, mas parece que não muda nada. A gente se arrepende, talvez ali no nosso devocional Deus fale com a gente, no culto na igreja Deus fale com a gente, numa lição da IBD Deus fala com a gente. Você fala, puxa vida, olha, realmente isso aqui eu preciso mudar. Mas isso passa, a vida volta ao normal e não muda nada. Eu realmente, meus irmãos, creio que quando nós passamos cada processo diante de Deus que nos conduz ao arrependimento, algo tem que mudar nas nossas vidas. Amém? Amém. Lucas 3, só uma página para trás aí, ou duas. A primeira parte do versículo 8 é a pregação de João Batista. Os fariseus vão ali questioná-lo. Eu só marquei o versículo certo. Lucas 3:8, exatamente. João pregava, arrependam-se, que é chegado o reino de Deus. E algumas pessoas se aproximam dele sem nenhum arrependimento. E ele diz assim: deem frutos que mostrem o seu arrependimento. Meu querido, se você tem sido constrangido pelo amor de Deus e pela palavra de Deus e tem se arrependido, dê frutos que mostrem esse arrependimento. Pastor, como é que eu faço para dar fruto? Se liga com Deus, meus irmãos, e deixa que o Espírito Santo de Deus vai fazer você dar fruto. Amém. É isso. Se era um segredo para alguém, agora foi descoberto. Você se arrependeu verdadeiramente? Que esse arrependimento do seu coração mostre-se em atitudes na sua vida. Como diz Apocalipse 2, volte às obras que você deixou para trás. Arrependa-se. E meus irmãos, caminhando para que nós possamos encerrar, porque eu sei que nessa noite nós estamos bem cansados depois de 2 dias de acampamento. Eu queria terminar com uma história para os irmãos. Ainda em Lucas, abra sua Bíblia no capítulo 7 de Lucas e acompanhe comigo essa história. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36.
Na minha Bíblia diz assim: Jesus é ungido por uma pecadora. Preste atenção, meu irmão, nessa leitura. Lucas 7, versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Disse, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar, por isso perdoou a dívida dos dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e as enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Aleluia. Aleluia. Esse cidadão aqui chamava Simão, esse fariseu que deu esse jantar aí para Jesus. E vocês entenderam quem é a pecadora? Todo mundo sabe? Que tipo de mulher que era chamada de pecadora? Sabe? Que cobrava pelo amor. É que tem crianças aqui, né? Mas os maiorzinhos entenderam, né? Por que era pecadora? Por que ela usava? Por que ela tinha perfume? Porque era com aquele perfume que ela atraía os homens. Então o vaso daquele perfume era muito dinheiro para ela, era muito trabalho para ela. E guardando as devidas proporções, né? Eu pergunto para você, nessa história, aonde que você se encaixaria? Você seria o pecador que desesperado se joga aos pés de Jesus? Ou você seria o Simão que fala: olha lá, tá cheio de pecado e acha que adianta buscar Deus? Talvez você fala: não, ia ser o cara da história de Jesus que estava devendo para todo mundo, né? Estava devendo mais. Meu irmão, isso é muito sério, porque muitas, não poucas vezes na igreja, a gente faz muito bem o papel de Simão, de olhar para a vida do outro irmão e falar: não, está buscando a Deus, mas não é não, conheço. Quem engana quem? Olha lá chorando no louvor, levantando a mão: conheço você, quem não te conhece que te compra. E nós somos juízes de todo mundo, né? E nem sempre nós somos como essa pecadora que se lança aos pés de Jesus e faz o que ninguém fez, e faz o que ninguém queria fazer, e tem os seus pecados perdoados. Meus irmãos, nos últimos tempos, esse texto de Lucas 7 me ensinou algo profundo, que há muito tempo eu tentava entender.
Quando Jesus termina a história, ali no versículo 47, ele fala: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então olha o que Jesus está ensinando aqui. A semelhança da mulher, aquele que devia muito, se sentiu muito perdoado e por isso amou. O outro que achou que não devia tanto, foi pouco perdoado e pouco amou. Amém? Todo mundo entendeu? Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? É que a gente acha que a gente não deve muito, porque a gente quase não peca, não é mesmo? A gente não peca muito. Então quando a gente fala: Senhor, perdoa os meus pecados, a gente está falando daqueles 2, talvez 3 que eu cometi nesse dia. Se é que ora todo dia, se não é oração por semana. Fala: Senhor, semana vai, uns 8 a 10 vai na semana. Senhor, perdoa esses 8 a 10 pecados na semana aí, mas a gente sabe que isso aí é bobagem, isso aí. Tem pecados muito piores para eu perdoar aí na igreja. E aí, como você tem pouco pecado, você se sente pouco perdoado e você pouco ama. Quando Deus, eu entendi que através do Espírito Santo me mostrou isso, falei: bingo, é por isso que o povo de Deus não busca Deus. Que o povo de Deus se coloca na presença de Deus como aquele que entrou no templo: Senhor, muito obrigado, porque eu sou espiritual. Muito obrigado porque eu dou o dízimo. Muito obrigado porque eu cumpro todas as minhas obrigações. Ah, como eu sou glorioso. E o outro lá no último banco batia no peito: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Quem voltou para casa perdoado? Esse que pediu por misericórdia. Meu irmão, em nome de Jesus, coloque-se diante de Deus e analise os seus pecados. Em nome de Jesus, não deixe para fazer isso só na ceia. Quando a Bíblia recomenda: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Meu irmão, faça isso a cada dia, a cada instante. Vigia, meu irmão. Você tem que se ver como pecador. Você tem que ver como alguém que erra o alvo várias vezes. Você tem que ver que com pensamentos, com ações, com omissões, com palavras, com atitudes, você ofende a santidade de Deus. Saiba que cada vez que você ofende a um irmão, você ofende a Deus, meu irmão. Sabe o que a palavra de Deus vai dizer para nós? Como que você diz que ama a Deus, que você não vê? Se você não ama o seu irmão, a quem você vê? Meu irmão, isso é muito sério. Muito sério. Porque você vai na igreja e quem está sentado do seu lado, atrás de você, está precisando de 1 quilo de arroz em casa. E você não sabe por quê? Porque na igreja assim: ô irmão, a paz, tudo bem? Tudo, a paz. Quem está sentado do seu lado, tem os quilos de arroz. Mas aquele dia ele está precisando de uma oração. Mas aquele dia ele está precisando de uma palavra de encorajamento. Aquele dia ele está precisando de dinheiro para pagar uma conta, porque vai cortar a luz dele, sei lá. Você sabe uma coisa que você precisou um dia e ninguém estava lá para te ajudar, sim ou não? E alguns sabem como é precisar de alguma coisa um dia e ter alguém para ajudar. Nós sabemos como nós sentimos o cuidado do Senhor quando isso acontece. E eu estou falando aqui de uma pequena forma que nós podemos demonstrar amor uns pelos outros. Amor,
Irmãos, desta falta de amor e de outras coisas que Deus tem tratado com você, arrependa-se em nome de Jesus. Amém. Se arrependa, confesse esse pecado, concorde com aquilo que Deus tem falado e comece um processo de mudança na sua vida. Ele vai te perdoar, Ele vai te purificar, e você começa de onde você parou, começa de onde você caiu, mas faça algo em nome de Jesus. Como Jesus ensinou a outra igreja, não seja morno. Se você for morno, possivelmente você será, perdão da expressão, mas é a Bíblia, vomitado da boca de Deus. Curve a sua cabeça e vamos orar. Santo Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, como temos feito nesse tempo no acampamento. Deus, alguns já um pouco cansados desses 2 dias, alguns com o físico já no limite, precisam dormir bem essa noite, talvez não tenham dormido bem as outras 2. Mas não por isso, ó Pai, que nós deixaremos de olhar e nos atentar para a Tua Palavra. Ó Deus, nessa noite o Senhor nos trouxe o desafio de nos arrepender. Hoje o Senhor nos trouxe o desafio de reconhecermos, ó Pai, diante do Senhor, que temos errado, e temos errado muito. Temos, ó Pai, deixado de dar a prioridade ao Senhor e ao Teu reino e à Tua justiça, acreditando que tudo que nós precisamos nos será acrescentado. Pelo contrário, nós temos corrido atrás das coisas, e quando dá, nós buscamos ao Senhor, e quando dá, nós priorizamos o Teu reino e a Tua justiça. Ó Deus, tem misericórdia de nós. A minha oração, ó Deus, é para que cada um confesse o seu pecado diante do Senhor. Talvez o grande pecado tenha sido não buscar a Tua presença. Só que é isso aí que complica tudo, Senhor. Depois a gente não sabe onde se perdeu. Mais uma vez, ó Pai, tem misericórdia de nós. Obrigado porque a cada manhã as Suas misericórdias se renovam sobre nós. E nós temos a possibilidade de começar de novo. Isso é fruto do Teu maravilhoso amor para conosco. Ó Deus, clamamos mais uma vez. Tem misericórdia de nós. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, encontre os corações nesta noite e os convença do pecado, da justiça e do juízo. Que os convença, ó Deus, que a sua vida cristã está cheia de erros, ó Pai, que precisam ser tratados, de dores que precisam ser curadas. Que mesmo na caminhada cristã nós temos algumas feridas, ó Pai, que insistem em ficar abertas. Nós declaramos Jeová Rafá sobre essas feridas também emocionais, o Deus que cura. Às vezes a caminhada, ó Deus, mesmo na igreja, nos machuca de várias formas. Que nós coloquemos isso diante do Senhor para ser tratado pelo Senhor. Que nós tenhamos a consciência, ó Deus, do pecado que é poder Te servir, poder fazer a Sua obra e não fazer. Que nós tenhamos consciência do pecado que é ter a nossa inteira e livre disposição à Tua Palavra e à Tua presença, e nós desprezarmos isso, e nós não priorizarmos estar diante do Senhor. Oh Deus, traz à nossa mente o nosso pecado, mais uma vez, para que haja arrependimento, para que haja perdão, para que haja purificação, para que haja restauração, e para que haja na Tua casa um povo que ama o Senhor acima de todas as coisas e busca o Teu reino e a Tua justiça. Trabalhe em nós, ó Deus. Nós dependemos do Senhor, e como eu tenho dito, queremos continuar vivendo exatamente assim,
Trabalha nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém e amém.